Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Jesus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar este sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim de todos os teus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Estamos aqui, Carlos Araújo e Maria José Nascimento. Nós estamos aqui em Parintins, falando com você, porque Deus está aí e aqui nesse momento, na sua casa. Deus quer quebrar tudo aquilo que está hoje empecilho na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, porque Deus, a presença de Deus é forte e ela está aí com você agora. Coloque a mão no seu coração. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir. Sorria, porque a palavra de Deus cura, a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus salva. Esse é o nosso lema, Maria José, que a palavra de Deus cura, que a palavra de Deus salva, que a palavra de Deus liberta. Você que quer entrar no nosso canal, né, do YouTube, quer oração, nós fazemos por você. Então você entra no nosso canal, acesse, né, Carlos Araújo e Maria José Nascimento, que nós vamos, você curta lá, né, e clique lá no sininho, lá, se inscreva no nosso canal, que nós vamos pegar todos os nomes que tiverem lá e vamos com comentário e vamos orar por você. Nós vamos fazer um dia de oração aqui com a equipe, né, com a nossa equipe do grupo de oração. Então, você curta o nosso canal, aí você distribui, porque para pessoas que estão precisando dessa oração, como diz em São Tiago, né, se você trazer uma pessoa para Deus, você vai apagar uma multidão de pecados e salvar sua alma, uma só. Você então espalha aí, né, que nós vamos orar por você e pela pessoa que você colocar lá, que ela se inscrever. Tá bom? Então estamos certo assim. E neste momento, né, Maria José, minha esposa, ela vai proclamar a palavra no Evangelho de São Lucas. Essa palavra está em Lucas, que ele já falou, no capítulo 1, Anunciação do Nascimento de Jesus. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José.
da casa de Davi. E o nome Davi era Maria. Entrando o anjo, disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor está contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso? Pois não conheço o homem. Respondeu-lhe o anjo. O que é que o anjo respondeu, Carlos? O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Palavra da salvação. Então, o anjo Gabriel disse: Ave cheia de graça. Hoje nós vamos falar de Nossa Senhora de Fátima, porque Nossa Senhora de Fátima que apareceu para os 3 pastores. Ela me fez uma surpresa muito grande. Nossa Senhora de Fátima. Uma igrejinha, né? Com o Padre Rui. Lá da igrejinha do Caburi, onde nós ajudamos a fundar a igreja, né? Não é afundar, não, é fundar a igreja de Nossa Senhora de Fátima, né? Lá também é Aparecida. Se reunimos lá com o padre, a turma do Caburi, e entramos numa reunião lá e conseguimos, juntamente com o padre, fundar a igreja Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora de Aparecida, que vocês vão ficar bem inteirados por ela. Mas ela, Nossa Senhora de Fátima, ela me fez uma surpresa muito grande, que eu vou contar uma história para você, que você vai ver logo em seguida. Mas antes, eu quero falar de uma coisa para você. O anjo Gabriel chegou com Maria e disse: Ave cheia de graça. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Então, a pessoa que é cheia de graça, ela está cheia do Espírito Santo. Ela está cheia do Espírito Santo. Com certeza. É uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ela vive para Deus, ela é batizada, ela já está totalmente, né, no mundo, olhando para os céus. Ela não olha para a terra mais, ela olha para a vida que vem depois, né? O nosso lugar aonde Deus prepara para nós, a morada eterna. Então, o Espírito Santo, ela se perturbou e o Espírito Santo perguntou. Ela perguntou, o Espírito do anjo, né? Como se fará isso? O Espírito Santo repousará. O Espírito não é Espírito de Deus? Maria não é uma mulher? Maria é uma mulher aqui, ó, né? De carne, ela tem sangue, ela é uma mulher. É uma mulher que nem Maria aqui, né? Minha esposa. Mas só que o Espírito Santo, ele é um Espírito. Então não tem matéria, ele é o Espírito. Então se juntou com Maria, o Espírito Santo, ele repousou sobre ela, e na hora ela ficou grávida de Jesus, que é nosso Deus, né? Porque Deus precisava se fazer carne e habitar entre nós aqui, para nos salvar depois, né? O plano de Deus era esse. E Maria, justamente, ela aceitou o plano de Deus. Então, a carne de Jesus não tinha a ver com o Espírito Santo e nem o sangue de Jesus. Então significa que a carne de Jesus é carne de Maria e que o sangue de Jesus é o sangue de Maria. É porque a criança é alimentada pela placenta, né? Perfeitamente. Então, totalmente a carne e o sangue de Maria. Isso que eu quero dizer para você, meus irmãos, que a mãe de Deus, ela já estava preparada para isso, né?
Então, se Jesus se transformou em carne, o Verbo se fez carne, a palavra se fez carne, habitou entre nós, então justamente carne e o sangue de Maria, totalmente unido com a mãe dele, né? Então, gente, Jesus se transforma em carne. E para isso, Maria, cheia do Espírito Santo, é por isso que ela resplandece. Mas o que eu quero falar para você, que Nossa Senhora me fez uma surpresa muito grande. Eu quero falar sobre a minha mãe, Maria de Nazaré da Silva Araújo. É um nome que não era para mim estar falando aqui com Maria, né? Mas é importante demais. E você vai entender no final o que aconteceu. Eu sou filho de Codajás, lá do Alto Solimões, né? Aquela terra do açaí, lá o café da manhã é o açaí, né? O açaí gostoso que está no Brasil, no mundo, não sei. Mas eu mando uma lembrança para meus conterrâneos lá, né? Eu sou filho de Dona Nazaré, do seu Newton Maia de Araújo. Então, todos dois já faleceram. O Newton Maia de Araújo já faleceu de infarto. A minha mãe morreu de câncer. Então, agora, eu quero que você veja aí o documentário, né, que foi feito da morte da minha mãe. Como foi a morte dela? Não foi muito agradável, mas você vai ver o documentário feito pelos meus irmãos, porque as minhas irmãs, meus irmãos, nós somos 8, mais um de criação, né, que é o caçula, a minha mãe criou, e os meus irmãos, mais os caçula, foram morar na Paraíba, João Pessoa. E ela foi atrás deles para lá e ficavam para lá, para cá, até que resolveram comprar um apartamento para ela, né? Um dos filhos, das filhas. E ela já ficou lá na beira da praia, lá do mar, então para ela muito bom, né? Já aposentada. E ficou por lá minha mãe, os meus irmãos cuidando dela. Agora, quando ela foi para lá, ela ficou longe de mim, porque não tinha como eu ir atrás dela. Não tinha como eu ir, por causa que eu cuidava da minha esposa também, e eu tinha um compromisso de casamento com a minha esposa, né? E a minha esposa não tinha condições de ir, não tinha quem ficasse com ela. As circunstâncias da vida aconteceram, mas eu, através das orações, dessa oração que eu estou mandando para você, no YouTube, começou a partir da minha mãe. Da minha mãe, quando ela adoeceu, eu mandava essas orações, né? Orava pelos meus irmãos, minhas irmãs. Todo mundo foi para lá e cuidava dela, era um sofrimento. E eu fazia essas orações do grupo de oração, né? E fazia e consolava a minha mãe. A minha mãe, ela dormia escutando a minha voz. E todo dia ela falava comigo. Aí ela me abençoava. E aconteceu que a minha irmã vai contar para você agora o que aconteceu. O sofrimento da minha mãe começou quando apareceu uma verruga na perna direita e ela foi na dermatologista, tirou, falou que era uma verruga simples, que ela podia tirar aquela pinta, que não tinha nada. E aí ela tirou essa verruga e dessa verruga virou uma ferida, abriu uma ferida que não sarava, ela só aumentava. E logo em seguida, quando começou a crescer essa ferida na perna a partir da verruga, ela fez um tratamento, um exame, e aí foi descoberto que a minha mãe estava com 2 tipos de câncer. Um no sangue e o outro na pele que caminhava dentro dela. Então, a partir daí, ela foi internada no Hospital de Câncer aqui de João Pessoa, teve um tratamento muito bom, fez quimioterapia, mas assim, o que chamou muito a atenção na postura da minha mãe foi que ela sofreu tudo isso com muita resignação.
Nós íamos para o Hospital de Câncer Laureano, nós íamos às 4, às 5h30, 5 horas da manhã, para que ela recebesse a ficha para tomar a quimioterapia. Ela sempre pronta. No começo ela ia andando, com um pouco de dificuldade na perna, depois ela ia na cadeira de rodas, depois já não conseguia mais andar, ela ia na maca. E assim, sempre nesse 1 ano e 2 meses, eu nunca vi a minha mãe reclamar que estava sentindo dor. Ela também, eu nunca vi minha mãe reclamar porque estava lá no Laureano. Às vezes a gente sentia que ela estava desconfortável lá, sentindo dores, mas ao mesmo tempo a gente não ouvia da boca da minha mãe alguma palavra falando por que Deus deu essa doença para ela ou por que estava acontecendo isso com ela. Uma outra coisa que nos últimos 4 meses ela ficou numa cama, no quarto, né? Nós alugamos uma cama de hospital e ela ficou no quarto. Quando ela não estava internada no Laureano, ela ficava no quarto, sempre porque não conseguia andar. Apareceu estourou no corpo dela muitas feridas, a costa dela, a parte das nádegas, assim, muita ferida, e essa ferida estourava e saía a pele. Assim, foi uma doença muito triste, muito dolorosa. E nem em um momento, a não ser quando a gente fazia os curativos, eu e as minhas irmãs, nós fazíamos o curativo, ela gemia de dor, porque todo o seu corpo estava em carne viva, a parte das nádegas, pernas e costa, por causa das feridas que estavam aparecendo. Ela gemia muito de dor, mas em outro momento, eu nunca vi nesse 1 ano, e principalmente nesses últimos meses, eu não vi nenhum momento ela querer levantar da cama, ela maldizer, ela falar alguma coisa contra Deus, nada, pelo contrário. Todos os dias, quando amanhecia o dia, meu irmão mandava uma oração da manhã para ela, ou então uma oração da noite. O meu irmão Carlos da Silva Araújo, ele mandava uma oração e ela ouvia aquela oração, e a gente percebia que quando ela ouvia a oração, o coração dela serenizava. E aí ela também ligava a televisão, assistia a Aparecida e rezava terço, participava das missas, participava dos programas. E a gente via assim que à noite nós fazíamos um revezamento, eu e as minhas irmãs, meu irmão também aqui, que mora aqui em João Pessoa. Nós fazíamos o revezamento à noite, ela acordava, nós dávamos os remédios, né, para dor, que eram remédios fortes. E aí ela dormia ou ela não dormia, às vezes ficava quietinha ali para não incomodar ninguém. Então, nesses últimos meses, eu vi que a minha mãe, assim, ela aceitou com resignação, né, com paciência a sua dor, a sua doença, e entregou tudo no colo do Pai, no colo do coração de Jesus e nos braços da boa mãe, da Nossa Senhora. Então também nós agradecemos ao meu irmão Carlos da Silva Araújo por essa oração que muito assim confortou o coração dela. E aí quando foi em março, dia 17 de março, ela veio a falecer. E assim, muito singela, calma. Ela estava no hospital, né? O último mês ela ficou internada. Então ela apenas suspirou, puxou o último fôlego e faleceu, né? Assim, com muita tranquilidade. Então, pois é isso. Estou aqui com a minha mãe,
Estamos fazendo um vídeo para agradecer as orações do grupo. Boa tarde, meu filho. Quero agradecer o grupo. Então, com a morte da minha mãe, eu fiquei triste, muito triste. Eu consegui ir no velório, que o corpo veio para Manaus, né? Chegou para Manaus, trouxeram para Manaus e o velório foi lá. Como você vê a foto agora aí, né? Eu lá no velório da minha mãe, meus irmãos, meus parentes, que fazia muito tempo que eu não via. Temos parentes espalhados. Estava na pandemia ou já estava? Na época da pandemia, eu acho que antes da pandemia. Um pouquinho, né? Já estava. Bem antes, assim, um pouco da pandemia. Casos. Então, lá no velório eu vi meus tios, minhas tias, né? Então, é uma parte boa por isso, mas triste porque a minha mãe tinha morrido. E eu fiquei assim, de não ter ido com meus irmãos para lá, para João Pessoa, né? Devido à circunstância da minha esposa que não andava direito, e todo aquele sofrimento. E eu queria ir, mas não achava quem ficasse. Os meus filhos são casados, têm seus filhos também, e moram em Manaus. Aí ficou tão difícil para mim. E fui pro velório, cheguei lá, enterramos a mamãe, aí voltei para casa novamente. E fiquei muito triste, assim, com aquela angústia no meu coração de não ter ido falar com a minha mãe, né? E eu em oração, orando para Deus, assim, para tirar aquele sentimento de não ter ido, porque meus irmãos todos foram, tomaram bênção dela, ela já estava no terminal, naquela fase terminal, coitadinha, muito sofrimento, flagelada. E eu fiquei com aquilo, sabe? Aí quando foi, um dia eu estava aqui, não foi muito longe não dela ter morrido, né? Acho que depois dos 20 dias, mais ou menos, quando eu estou aqui em casa rezando, apareceu em cima Nossa Senhora de Fátima. E logo em seguida trouxe a minha mãe, bem ao lado dela. E eu fiquei contemplando aquela imagem de Nossa Senhora de Fátima, olhando assim, né? Fiquei contemplando, e a minha mãe do lado, pois Nossa Senhora de Fátima, ela me fez uma surpresa muito grande. Não sei por que ela fez, né? Mas ela trouxe a minha mãe. E quando elas apareceram, eu não duvidei. Eu olhei para elas e disse assim: eu amo todas as duas, mãe. Aí elas desapareceram na hora que eu falei isso. E foi uma coisa assim maravilhosa, sabe? Porque a mãe, ela sempre olha para o filho. Ela nunca vai deixar de te olhar, Nossa Senhora. Sempre ela vai estar na tua família. Ela vai entrar na tua casa. Pois ela vai colocar o manto. E ela vai cuidar de ti. Não porque eu rezei já muitas mil Ave Maria, muitas coisas, né, de terços e tudo. Aqui mesmo no YouTube tem um terço, né, que a gente reza. Agora vamos rezar o rosário também. Então, não é por causa disso, mas porque ela é mãe e ela sabe do que o filho precisa. E ela sabe da necessidade, assim como em bodas de Caná, quando faltou o vinho. Ela sabia daquela necessidade. E hoje, meu irmão, minha irmã, eu convido você a pedir a intercessão de Nossa Senhora. Para olhar o que está faltando na sua casa, como faltou lá na boda de Caná da Galileia. Sim, Maria. O caso para completar, né? Só assim sobre a tua mãe, né? Eu sou a nora, né? Vocês sabem que geralmente nora tem atrito com a sogra, né? É assim uma coisa que te diz, a nora sempre briga com o sogro. Claro. Depende muito, né? Ela me aceitou na casa dela por um período, né, Carlos? Uma senhora educada, estudada, trabalhava na SEDUC do estado do Amazonas, né? Setor da educação.
situação, no estado. Viajava muito. O que eu tenho a dizer dela, né, como sogra aqui, publicamente, vocês estão me escutando, os irmãos, né, do carro, que ela confiava, né, porque eu tinha um amor muito grande e tenho, né, por ele. Então, quando ela me disse assim no telefone, Maria, cuida do meu filho. Que Deus entre agora na sua casa, lalabachanda, labadai. Oteria lamaná, coloque a mão no coração. Oteria achanda, laralá, porque Deus está aqui nesse momento. Deus está aí nesse momento. E Ele quer agir através de Nossa Senhora na tua vida, na tua casa. Deus quer repousar hoje. Que Maria coloque o manto hoje. E você peça perdão a Deus. Peça perdão, tem de piedade de mim, Senhor. Porque o tempo se aproxima, o juízo está próximo, meu irmão. A espada está para se arriar. Então, já venceu, o Senhor disse, que já está em cima da hora. Vamos nos preparar em oração. Reza o texto na vossa família. Se volte para Deus. É isso que eu peço para vocês. E ela disse assim, continuando, né, porque, desculpe, gente, que eu me emociono, né, porque ela é a mãe dele. Mas muitas coisas, assim, às vezes a gente não fala, para não causar ciúme. Mas eu fui tratada bem na casa dela, no período que nós tivemos lá, né. Gostava muito dos meus filhos. Como eu disse, toda a família tem suas brigas, tem seus desafetos, mas também tem muito amor, né, cara? Natal, nunca te esquece do Natal que ela fazia com os filhos, com os netos. Isso que eu queria dizer assim como nora, nessa aqui, né, porque o cara daqui na minha frente, não é porque eu estou falando a vocês, não. E nós somos 2 irmãs, casadas com 2 irmãos, né? A minha irmã foi para lá comigo e gostou do irmão dele também, que pode estar nos ouvindo agora. E são pessoas queridas, né? Meus irmãos, muitos irmãos, né, como eu já disse. Cheguei lá, como eu era uma caboclinha da beira do Amazonas, né, filha? E ela muito educada, eu fiquei apavorada, né, de estar naquela casa, porque eu não sabia muita coisa, mas depois eu fui aprendendo. E aprendi o que ela fazia para ele comer, o que ele gostava, né, como esposa. E prometi para ela, porque quando o Carlos começou a fazer esses áudios, eu fui pedir para ele, né, meu amor, vamos fazer uma música para tua mãe? Aí ele disse, não, mas a gente vê assim todo dia ela no celular. Eu digo, não, vamos cantar, né, com essa uma voz linda. E ele cantou essa música para gravar, para mandar para ela. Aí começou as orações, todo dia a gente gravava uma música, né. Então você que está me escutando agora aqui como filho, principalmente você da nossa terra natal, Condajás, da onde nós viemos. Não abandone a sua mãe. Faça o exemplo como minhas irmãs fizeram. Elas cuidaram tanto da minha mãe, com todo o amor, sabe? Elas deixaram a família, iam dormir lá do lado dela, no hospital. Elas cuidaram muito. Não abandone seu pai, não abandone a sua mãe, porque Deus abençoa você. E hoje eu estou fazendo esse vídeo para você olhar o seu pai para a sua mãe. Não abandone. Você que tem mágoa da sua mãe, que tem mágoa do seu pai, coloque a mão no seu coração agora. Eu perdoo, pai. Eu te perdoo, pai. Diga. Eu te perdoo, Maria. Peça a proteção de Deus agora, porque eu que habito sob a proteção de Deus agora. Eu estou sob a proteção de Deus, porque quero perdoar meu pai e minha mãe. Eu não sei o que o seu pai fez com você ou sua mãe, te abandonou, mas Deus nunca te abandonou. Mas perdoe o seu pai, perdoe a sua mãe. Toda mágoa, o Senhor revela mágoa, ressentimento no coração do pai que você tem dele. Tem ressentimento da sua mãe, toda mágoa. Diga, eu te perdoo, mãe.
Porque Nossa Senhora traz a minha mãe agora aí, que já morreu. Eu não sei aonde ela está, se não morreu, mas ela traz como trouxe a minha mãe. E aquilo consolou meu coração. Consolou meu coração. E eu fui curado naquele momento ali. Aquela amarra, eu fui desamarrado pelo Espírito Santo. Diga assim agora comigo: Senhor Jesus Cristo, pelo poder do teu sangue derramado, seja quebrada toda maldição que vem do meu pai, da minha mãe, em nome de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.